Abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Saulo, meu amigo, que Deus continue abençoando o Senhor, a todos que aqui estão, ao corpo de obreiros e todos que vieram engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo 1, verso 1, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma noite na tua casa e por mais uma noite ministrar a tua palavra. Continue falando conosco em nome de Jesus. Podem tomar assento. Meus amados e queridos irmãos, todos nós temos promessas. Se eu perguntar aqui nesta noite quem tem promessa de Deus, todos vão de levantar as suas mãos. E é muito bom quando Deus nos faz promessas. É maravilhoso quando Deus levanta alguém e fala algo a respeito da nossa vida com o Senhor. E na vida desse jovem não vai ser diferente. Um belo dia, diante de Israel, Deus fala com Moisés para apresentar Josué diante de todo aquele povo como sucessor de Moisés. Eu imagino quando Josué é apresentado diante de todo Israel como sucessor de Moisés, eu imagino a alegria daquele homem. Eu imagino a alegria dentro do seu coração quase saindo pela boca, sabendo que ele daria prosseguimento, daria continuidade ao chamado que Deus tinha com Moisés na terra. Se eu perguntar nesta noite, todos nós queríamos ser naquela época, se estivéssemos naquela época, ser o sucessor de Moisés, um homem que conversou face a face com Deus, um homem que Deus, através das suas mãos, através da sua vida, operou vários milagres e maravilhas, um homem que libertou o povo através do poder de Deus. E esse jovem Josué agora se sente honrado pelo Senhor, se sente feliz, dizendo: meu Deus, eu fui escolhido para estar diante do povo, dando prosseguimento na obra. É claro que quando Deus faz a promessa a alguém, logo veio o pensamento de como vai ser os milagres daquilo quando a promessa se cumprir. E na vida desse jovem não foi diferente. Só que o tempo passa, e agora Moisés morreu, e já não tinha mais Moisés do lado de Josué. E agora Josué começa a entender que para a promessa de Deus ser cumprida na vida dele, ele precisava seguir em frente. Ele precisava dar crédito e acreditar no seu chamado. Ele precisava manter o foco no chamado dele. E é sobre isso nessa noite que Deus mandou dizer a você: mantenha o foco no seu chamado. Quantas pessoas perderam o foco do chamado? Quantas pessoas já não acreditam mais no seu chamado? Quantas pessoas estão na igreja, mas não conseguem mais dar prosseguimento no chamado que Deus lhe confiou? E quando você se depara com a história, você também vai entender Josué, porque na promessa ele se alegra. Diante de Israel ele pensa: vou ser o sucessor, vou ser o líder desse povo. Mas depois que agora a promessa começa a ser desenvolvida em sua vida, nós nos deparamos com um jovem que recebeu uma promessa de Deus. Nos deparamos com um jovem que está desanimado, já não está focado no seu chamado. E quantos estão assim dentro da igreja? Desanimados. Quantos já não colocam mais a mão no arado? Quantos já deixaram de cumprir o seu chamado? Só que a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não para.
E aquilo que Deus tem na sua vida, através da sua vida vai ser cumprida. Porque Jó disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então escute uma coisa: o chamado que Deus confiou nas tuas mãos, ele vai ser cumprido. Talvez pessoas adentraram aqui hoje com ministérios enterrados. Talvez pessoas entraram aqui hoje com talentos enterrados. Mas eu quero te dizer que até o final deste culto você vai receber o renovo do Senhor e vai sair daqui cumprindo o teu chamado. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá um glória a Deus. Pois bem, Deus está vendo que Josué está desanimado. Deus está vendo que Josué já não está mais focado na promessa que Deus lhe fez. E o Senhor então vai conversar com Josué. Ei, Josué, meu servo Moisés morreu. Dispõe-te agora. Escuta, Deus está falando para você hoje. Teu ministério tem que dar prosseguimento a partir de hoje. Talvez se você chegou que hoje está parado, Deus está dizendo, já foi até falado aqui, vai em frente. Você não pode parar, porque alguém tentou matar teu ministério. Não, irmão, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem capacita é Deus, e Ele ainda garante a vitória. O Senhor falou: Josué, dispõe-te agora. Tu tem uma missão a cumprir. Mas como manter o foco no chamado de Deus nas nossas vidas? Primeiro, acreditar no chamado. Se você não acredita no chamado, ninguém vai acreditar por você. Se você não acredita que Deus te escolheu, se você não acreditar que Deus te chamou, fica difícil. Mas a palavra do Senhor diz, Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já havia te escolhido e já havia te separado para ser profeta em 10 nações. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de você ser projeto da sua família, entre seu pai e sua mãe, eu já havia desenhado uma história de chamado ministerial na tua vida. Por que é que você não está cumprindo o seu chamado? Por que é que você não está vivenciando o teu chamado? Por que é que você não está acreditando na sua chamada? Porque alguém diz que você não sabe cantar? Porque alguém diz que você não sabe pregar? Que alguém diz que você não sabe evangelizar? Deus te escolheu, Ele está te capacitando, Ele está te ensinando a manter o foco no chamado. Então acredite em Deus, não dê ouvido ao que os outros estão dizendo. Acredite na promessa daquele que te fez. Josué está parado. Parece que ele não acredita mais no chamado dele. E Deus está dizendo: Moisés morreu, Josué. Você tem que levar esse povo a atravessar o Jordão. A obra continua. Quantos irmãos parados? Quantos irmãos que louvavam já não louvam mais? Quantos irmãos que evangelizavam que já não evangelizam mais? Quantos irmãos que pregavam já não pregam mais? Porque alguém tentou parar teu chamado. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus: quanto mais perseguição tiver, mais você vai estar agradando a Deus. Quanto mais tentarem te parar, é a certeza que Deus te escolheu para o chamado. Acredita no teu chamado. Acredita no teu chamado. Deus te escolheu. É claro que Deus vai usar cada um de uma forma, mas acredite que Deus te escolheu. Quando Deus escolheu Moisés, Ele disse: quem sou eu? Eu sou pesado de língua. O que vou dizer ao faraó? Moisés, eu sou o que sou. O eu sou te escolheu. Ei, pastor, mas o senhor não sabe tantas palavras que já ouvi. Aprenda a pegar cada pedra para construir uma escada
ministerial que vai te aproximar mais próximo de Deus. Escuta, se Davi tivesse dado ouvido a Saul, ele não tinha exercido o ministério. Quando Davi vai até Saul dizer: Saul, eu vou pelejar por vocês, Saul disse: Davi, você não vai dar conta. Golias é gigante, é campeão, e você é menino. Davi disse: eu acho que você não está acreditando que Deus é comigo, mas eu vou lhe provar. Eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um leão e eu matei. Eu estava cuidando novamente das ovelhas do meu pai, veio um urso e eu também matei. E o mesmo Deus que me deu graça para matar um leão, para matar um urso, vai me dar graça para matar esse gigante. Escute bem uma coisa: Deus está te capacitando. Acredita no teu chamado, acredita no teu chamado. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, adore a Ele. O problema é que você acredita mais no que os outros estão dizendo, no que Deus disse para você. O problema é que você acredita mais no que as pessoas estão falando do que no que Deus falou que te escolheu. E Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitando, vai te mostrando aonde você precisa melhorar. Mas o Senhor falou: Josué, é agora. Tem pessoas que estão esperando acontecer algo na vida dele extraordinário para cumprir o chamado de Deus. Não, Deus quer que você faça a obra dele agora. Deus quer que você desenvolva o seu ministério agora. Deus quer que você siga em frente agora. Sabe como manter o foco no seu chamado com Deus? Não olhar as circunstâncias. E quantas pessoas têm olhado as circunstâncias? Eu acredito que Josué começa a pensar: meu Deus, Moisés morreu, esse povo estava reclamando, murmurando, e Josué começa a pensar nas circunstâncias agora. Você é líder de um povo que reclama, que murmura, porque ele viu tudo isso quando Moisés era líder. Escuta, não olhe as circunstâncias adversas, olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias que você está enfrentando hoje, olhe para Cristo. Não perca o foco do seu chamado por causa de circunstâncias. Porque se você olhar para as circunstâncias da vida, você não vai conseguir prosseguir. Não faça como Geazi, que olhou para as circunstâncias quando viu uma multidão de soldados lá fora, e ele falou: Eliseu, é o seguinte, tem muita gente aqui, eles vão pegar nós, eles vão acabar com nós, eles vão nos triturar. É claro que estou parafraseando para você entender. Só que quem tem foco no chamado não olha para as circunstâncias. Eliseu falou assim: Senhor, abre a visão do teu servo e mostra para ele que maior é o que está em nós. Escuta bem uma coisa: não são as circunstâncias que vai fazer você parar, não são as circunstâncias que vai fazer você desanimar seu ministério. Lembre-se, maior é o que está em nós, o que está conosco, do que o que está lá fora tentando nos parar. Aí o Senhor vai dizer para Josué: não olha para as circunstâncias não. Por quê, Senhor? Porque no versículo 5 ele está dizendo: ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Meu filho, eu estou contigo. Não se preocupa se tiver levante, eu estou contigo. Não se preocupa se tentarem te parar, eu estou contigo. Não se preocupa, porque eu estou na tua frente. E por que você está olhando para as circunstâncias? Por que tem pessoas que não acreditam mais na chamada e estão olhando para as circunstâncias da vida? Ei, quando Deus falou para mim, e falou com a minha mãe, e falou comigo que ia me fazer um ganhador de almas, um pregador da sua palavra, ninguém acreditou, porque eu era gago, né?
Mas se eu fosse olhar para as circunstâncias daquele tempo, quando Deus me chamou para pregar a primeira vez através de um pastor, eu não estaria pregando a palavra dele. E na realidade eu não prego, eu falo que Jesus é bom. Meu negócio é ganhar alma. Mas escute uma coisa, eu acreditei. E sabe de uma coisa? Ninguém pode tirar daqui do coração daquele que acredita no chamado de Deus. Jesus me curou em cima de um altar, a primeira vez pregando, rodando esses 4 cantos, pregando a palavra do Senhor. Mas eu não olhei para as circunstâncias. Eu quero dizer para você nesta noite: não olhe para as circunstâncias. Estão dizendo para você que você não vai conseguir, que o teu ministério já está falido, que você vai morrer desse ministério dessa forma. Isso é mentira do diabo. O seu ministério não foi feito para ser enterrado. Você não é projeto para ficar em gaveta. Você é um projeto de Deus, que veio a esse mundo para dar certo e para gerar frutos de arrependimento. Não perca o foco do seu chamado. Josué, ninguém vai poder resistir todos os dias da sua vida, Josué. Como eu fui com Moisés. Isso começa a gerar um ânimo dentro de Josué, porque ele viu o que Deus fez através de Moisés e por Moisés. Ele viu que Deus operou poderosamente através de Moisés. E Deus disse: do jeito que eu fui com Moisés, da mesma forma que fui com Moisés, eu serei contigo. Acho que você não pegou para você. Deus está dizendo para você que tem chamado: ei, da mesma forma que eu fui com Moisés, que eu fui com os meus servos do passado, eu também sou contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Então não para teu chamado, mantenha o foco no teu chamado. Ordem dada é ordem para ser cumprida. Você não pode perder o foco do seu chamado porque alguém está dizendo que você não dá conta. Josué então obedece à voz de Deus. Quer ter um ministério abençoado de sucesso com Deus? Obedeça. Josué, é agora. Sabe como você mantém o foco no chamado? Colocando o seu joelho no chão e buscando a Deus. Quer ter um ministério abençoado? Quer ter um ministério próspero? Quer ser usado pelo Senhor? Não quer perder nem um pouquinho da visão do teu chamado? Mantenha uma vida de intimidade em oração com Deus. Porque quando você estiver saindo um pouquinho do trilho, Deus, através da oração, Deus te mostra que você tem que se ajustar. Só que muitos ministérios estão fadados hoje ao fracasso porque não oram. Quantas pessoas já não oram mais? Estão esperando alguma coisa acontecer, cair do céu, alguma coisa vir em cima de você, uma unção. Se você não buscar a Deus, se você não derramar-se diante de Deus, não tem como Deus te encher, não tem como Deus te usar. Se você não descer na olaria, não tem como Deus te usar. Ah, Deus falou que eu vou ser um pregador e fica em casa vendo televisão. Deus falou que eu vou ser um grande mestre para ensinar, não lê a Bíblia, não estuda, não faz nada. Deus falou que eu vou ser um grande profeta, não ora. Deus falou que vai me usar com cura e milagre, não ora. Aí ministérios estão fadados ao fracasso por causa disso, porque recebem a promessa, mas não mantêm uma vida de intimidade com Deus. E quanto mais você busca, mais você vai na fonte inesgotável. Então busque ao Senhor. Nesta noite Deus está dizendo aqui para pessoas aqui: ei, lembra quando você orava na madrugada? Lembra quando você mantinha intimidade comigo? Teu ministério fluía, a tua vida prosseguia, mas você parou de orar e parou no tempo. E quem não ora não tem poder de Deus. Quem não ora não tem intimidade com Deus. Quem não ora se torna alvo fácil do inimigo.
Você precisa ter uma vida de oração com Deus. Você precisa orar sempre. Para ter um foco no seu ministério, no seu chamado, você precisa viver uma vida de oração. Moisés era um homem de oração. E Josué também teria que ser um homem de oração. E você vai ver um pouco lá na frente, ele levantando-se pela madrugada. É na madrugada, na hora que ninguém quer levantar para orar. É nesta hora que Deus quer revelar os segredos. É nessa hora que Deus quer conversar contigo. Então nesta noite, nesta madrugada, coloca o teu celular para despertar às 2:30 da manhã. E fica batendo um papo com Jesus. Para Ele reavivar o teu ministério. Para Ele te dar graça, para você ter força para prosseguir na sua chamada. Porque se você não prosseguir, se você não tiver uma vida de oração com Deus, se você não tiver uma vida focada em orar e falar com o Senhor, não tem como você vencer. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Que tudo que Jesus fazia, Ele ia na oração falar com o Pai primeiro. Até para escolher os 12, Jesus não escolheu por escolher. Ele passou a noite inteira conversando com o Pai, para escolher os 12 que seguiriam Ele. Quer ter um ministério de sucesso nessa terra? Quer ter um ministério próspero? Aprenda a ter uma vida de oração. Aprenda a ter momentos a sós com Deus. Aprenda a buscar ao Senhor. Porque quando você tem um ministério de oração, você vai ver Deus operar milagres. Pedro e João tinham um ministério próspero. E orou para aquele homem que estava na porta do templo formoso. Porque tinha um momento de oração, de intimidade com Deus. Quem tem vida de oração, o seu chamado prospera. E se você manter o foco no seu chamado, você vai ter uma vida de oração. Porque você quer conhecer mais desse Deus. Você quer buscar mais desse Deus. Você quer aprender mais desse Deus todo-poderoso que é o nosso Deus. Para manter-se o foco no seu chamado, você precisa ler a Bíblia. Escuta. Quantas pessoas que não lê mais a Bíblia? Lê quando está num culto à noite, quando aparece no telão, ele lê. Às vezes nem olha para o telão, ou nem lê mais a sua Bíblia. E o Senhor falou para Josué: quer ter um ministério próspero? Não te aparte do livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme meu servo Moisés deixou escrito. Sabe de uma coisa? Quer ter um ministério próspero? Anda pela palavra. Quer ter um ministério próspero? Medita na palavra. Viva a palavra. Porque o salmista vai dizer no verso 2 do Salmo 1: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito dia e noite. Josué, quer ter um ministério próspero? Não te aparta do livro da lei, não, mas medite dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme meu servo Moisés deixou escrito. Não desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, aí vai ser bem sucedido. Quando você para de ler a Bíblia, você não vai conhecer, não vai estudar, não vai meditar nos milagres de Deus. Porque aqui estão todas as respostas para as nossas perguntas. Quantas vezes você pensa que isso não vai vencer? Quantas vezes você está numa situação difícil e quando você vem para a palavra, Deus te dá vitória. Às vezes você está com o coração aflito
E aí você abre o Salmo 46, versículo 10, diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Para você ter um ministério abençoado, medita na palavra, leia a palavra. Mas se você não acredita no chamado, se você olha para as circunstâncias, se você não obedece, não lê Bíblia, não ora, seu ministério vai afundar. Mas se você olhar para o Senhor, acreditar no chamado, não olhar para os problemas que tem tentado parar o teu ministério, voltar a ter uma vida de oração, voltar a ter uma vida de leitura constante da palavra e ter uma vida de obediência, levantes vão ter, isso é claro. Mas lembre-se, todo levante é sinal que você está agradando a Deus. E Jesus nos disse algo para nos alegrar. Lá no Sermão do Monte ele disse: bem-aventurados sois vós quando fores perseguidos por causa da justiça, porque de vós é o reino de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não para o teu chamado. Se estão te perseguindo, não para o teu chamado, porque você é cidadão do céu. Não para o teu chamado, mantenha o foco no teu chamado, acredita no teu chamado. Escuta, eu quero fazer uma pergunta. Vai ficando de pé, porque eu não vou passar do horário. Deixa eu fazer uma primeira pergunta aqui. Quantos aqui em nosso meio que não serve a Cristo, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e gostaria nessa noite de fazer uma aliança com Cristo? Levanta a sua mão assim que eu vou orar por você. Alguém em nosso meio que não serve a Cristo, ou está afastado dos seus caminhos, e nesta noite quer fazer uma aliança com o Senhor, ou restabelecer a sua aliança com o Senhor para ter um chamado de Deus? Levante a sua mão assim que eu vou orar por você. Tem alguém em nosso meio? Então vem cá na frente, por favor. Tem mais alguém nessa noite que não serve a Cristo ou está afastado? Levanta a sua mão assim. Para ter um ministério, primeiro tem que ter uma vida com Deus. Cadê a segunda pessoa para Jesus nessa noite? Levanta a sua mão assim que eu vou orar por você. Cadê você que está afastado ou não serve a Cristo? Você não veio aqui hoje por vir. Você veio aqui hoje porque Deus te trouxe a este lugar. Não, pastor, o senhor está enganado, me convidaram. Não, essa pessoa só foi o canal de Deus. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo para mudar a tua vida. Cadê a segunda pessoa? Levanta a sua mão assim. Você que não serve a Cristo ou está afastado. Cadê você? Deixa Jesus mudar a sua vida, deixa. Talvez você desanimou por causa de circunstâncias. Jesus está dizendo para você: não olhe para as circunstâncias. Cadê a segunda pessoa? Não tem? Como é seu nome? Coloque a mão no coração, por favor, meu querido. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor, de corpo, alma e espírito. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova criatura. Pai, toma teu servo em tuas mãos, abençoa, Pai, perdoa os pecados dele e ajude ele a permanecer firme nos teus caminhos, em nome de Jesus. Fica lá para ele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui nesta noite estão com os seus ministérios, com os seus dons enterrados,
que estão com o seu chamado parado, vem aqui na frente rápido para eu orar por você. Pronto, já tem o primeiro, agora pode vir os outros. Vou repetir de novo. Quantos aqui estão com o seu ministério parado? Quantos aqui estão com os seus dons, com os seus talentos enterrados? Sai do seu lugar rapidamente para nós orarmos. Porque tem pessoas aqui que Deus me fala que já não ora mais, já não canta mais, já não prega mais, já não evangeliza mais. Estão com os seus dons enterrados. Deus está chamando você aqui. Só não tem essas pessoas. Tem mais pessoas. Aleluia. Escuta. Não olhe as circunstâncias da vida. Não pare porque alguém diz que você não vai dar conta. Uma certa feita alguém disse assim: não, você não vai, nunca você não vai conseguir pregar. Eu disse bem assim: quem me chamou é quem me capacita. Quem me chamou é quem vai me garantir a vitória. Cadê você que está com o ministério parado? Vem aqui rápido. Não fique esperando. Cadê você que está com seus talentos enterrados? Deus confiou nas tuas mãos. Deus confiou nas tuas mãos os talentos. E Ele vai requerer de ti os talentos. O que você fez? Tem muitas pessoas que estão ainda aí paradas e Deus está dizendo: meu filho, fala. Já está vindo mais pessoas ali. Enquanto estão vindo pessoas aqui, eu quero voltar aqui ainda para o início que eu falei. Se tem alguém aqui nosso meio ainda que está afastado e quer voltar para Jesus, faz assim com a sua mão. Não endureça o coração. Não trava a sua vida não, irmão. É noite de Deus reavivar chamados aqui. É noite de Deus reavivar chamados nesse lugar. Tem mais alguém que está com o ministério parado, quer vir aqui? Pai, estão essas vidas diante do Senhor. Pai, pessoas que estão aqui chorando, Deus, voltando, Senhor, para ser um instrumento nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, que reaviva, Senhor, o ministério de cada um deles. Pai, que eles possam nesta noite, Senhor, os dons serem desenterrados. Derrame sobre a vida deles uma nova unção, Senhor. Uma unção de renovo sobre a vida de cada um deles nesse local. Pai, que eles possam voltar a produzir para o Senhor. Que eles possam produzir, Senhor, frutos dignos de arrependimento. Pai, um dia Josué estava desanimado. E a obra que o Senhor tinha com ele era muito grande, Senhor. Talvez as pessoas que aqui estão desanimadas. Palavras destrutivas tentaram parar a vida deles. Mas nessa noite, Senhor, eu te peço toda a palavra que foi lançada para tentar parar essas vidas, seja repreendida agora em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor, Pai, que possa renovar eles, dar força para eles. E assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor também seja com eles, Pai. Renova eles e abençoe todos, Pai, que eles possam sair daqui hoje. Eles possam sair daqui hoje renovados, restaurados e convictos do chamado do Senhor na vida deles. Eu abençoo todos em nome de Jesus. Voltem para o seu lugar renovados pelo poder da palavra. Aplauda ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Continue orando por nós. Eu agradeço em nome de Jesus.